Abram suas Bíblias comigo em Levítico capítulo 26. Levítico 26. Hoje, pela primeira vez em 23 anos de congregação, eu vou ministrar Levítico 26, que eu nunca tinha ministrado. É assim que é bom a palavra de Deus, né? Quando vem uma revelação, isso toca muito forte no nosso coração. Capítulo 26, abrindo a sua Bíblia, você pode ver o seguinte: não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra com figuras, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor Deus. Muito bom. Irmãos, esta visão que eu vou passar aqui agora para vocês, de Levítico 26, é tremendamente profética. Você falou certo, né, Rodolfo? Ali, uma palavra profética. E é a primeira vez que eu vejo com os olhos diferentes Levítico 26. Esse capítulo fala, aqui no verso 3, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei, e começam agora a enumerar as bênçãos, não é? E vocês vão ver o seguinte, falou aqui a palavra mandamento, mitzvot. Em hebraico tem uma diferenciação, mitzvot é mandamento. Hukim, que o César leu aqui, estatutos, diga, estatutos. E não falou mishpatim, que quer dizer ordenanças ou preceitos. Falou mandamentos e estatutos. Então vamos entender essas palavras, porque no judaísmo se entende também de uma maneira genérica. Não é? E nós vamos entender, olha, se Deus coloca uma palavra específica, porque ela é importante. Se não falava lei, andar na minha lei, não, ele falou mandamentos e estatutos, e não falou mishpatim. Isso me chamou a atenção. Então vamos entender rapidamente, olhando para mim, para o teatrinho aqui. Vamos lá, mitzvah, mandamento. O que é mandamento? É algo que vem de Deus, bate em você, você cumpre e volta para Deus. Não é? Quando eu não mato, não assassino, não adultero, eu estou cumprindo o mandamento do Senhor, eu recebo aquela instrução, aquela ordem, aquele mandamento, e volta para Deus se eu obedeço. Então, toda vez que você não obedece, não é? Você está saindo fora e vai vir julgamento para a sua vida, vai vir juízo para a sua vida. Pode ver que dos 10 mandamentos, todos, não são só 10 mandamentos, eu já contei mais de 35, assim, que eu me lembro agora, tá? Esse mandamento, nesse conceito de mandamento, é algo muito profundo, é algo que gera juízo. Não adultera não, que você perde a sua família. Não assassina não, que você está condenado, porque os adultos, né, e os assassinos, etc., não, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Irmãos, é muito forte, é muito forte. E ele começa aqui com o Shabat. Lembrar do Shabat, porque o Shabat é o início, meio e fim. O Shabat é uma bússola que me mostra de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. O Shabat é meu referencial. Não é? Então o mandamento é isso. O que é o estatuto? Vem de Deus, bate em você e morre em você. Por exemplo, de estatuto, as leis alimentares. Quem ganha com a bênção? Você. Né? Você. Por exemplo, as festas bíblicas são estatutos, não é? As festas bíblicas é uma bênção celebrar as festas, porque elas falam, apontam para Yeshua, para um reino vindouro, e tem uma mensagem específica. Cada festa tem uma mensagem específica. Agora, sabe que vem a festa de Shavuot, né? Pentecoste, a outorga da Torá, fantástico, a mensagem é muito forte, né? Então, são exemplos de estatutos. E tem outros estatutos, a maioria da palavra da Torá são estatutos, né? E o que seria, então... e outra coisa, dízimo é um estatuto. E Deus não explica, essa é a vantagem, a diferença. Estatuto, Hashem não explica. Ele dá e pronto. Por que eu tenho que comer isso e não comer aquilo? Ele não explica. Ele não falou que é para você viver mais, não falou que é para você ter saúde, ele não falou... Tem gente que vive 104 anos comendo porco. Não é? Então, não há uma regra de saúde. Alguns rabinos médicos tentam jogar ao lado da saúde, mas na verdade não há, é por fé. Deus falou? Faço. Por que Deus não falou 11% de dízimo, 15% ou 5% ou 2%? Ou centésimo?
Por quê? Não falou, ele não explica. Por que tem que celebrar as festas bíblicas? Ele não explica. Não é? Então, esses estatutos é algo feito por fé. É por fé. Por fé eu dou o dízimo. Por fé eu celebro as festas bíblicas. Por fé eu como e não como. Não é? Porque tem aí por trás a santificação da própria pessoa. E o que seria o mispatim? Vem de Deus, bate em você e Deus quer ver no próximo. Então, o mispatim, ordenança ou preceito, Deus quer ver no próximo. Aí são as regras, as leis de relacionamento marido-mulher, criação de filhos, indenização, pagamento a empregados, justiça, não é? Lavar as mãos, e vão ser uma série de preceitos e estatutos que Deus quer ver no próximo, não é? A tzedakah, dar esmola, ajudar um irmão necessitado. Então, a Bíblia é cheia disso. E a palavra dat é a palavra genérica. Então, dat quer dizer lei. Então, você pode falar assim, a lei, que é dat, não é? E na Bíblia, na Torá, aparece muitas vezes a palavra dat, lei, ela pode ser mandamento, estatuto e ordenança. Não é? E esses são as classes da lei. Agora, o tipo de lei são vários. Tem leis alimentares, leis indenizatórias, leis por exemplo, da saúde, né, ligada à saúde, e leis sociais, né, leis matrimoniais, leis familiares, vários tipos de leis. Mas todas elas são boas. Né? Então é importante a gente entender, porque no judaísmo fala assim, tudo é mitzvot. Não, mitzvot é mitzvot. Tudo são leis. Mas mitzvot, ela tem um caráter específico. Eu já contei umas 35, mais ou menos. Tá? Por exemplo, tem mandamento só para judeu, que é a circuncisão. É um mandamento. Né? É mandamento, né? Não é estatuto. Bom, então, aí está falado sobre esse conceito. Primeiro, isso é muito importante você entender, e eu vou afirmar que esse capítulo 26 ele é totalmente messiânico. Se eu pudesse dar um nome a essa ministração de hoje, eu diria, o capítulo 26 de Levítico revela a vinda do Messias. Ou a vinda do Messias revelada em Levítico 26. Esse que é o título. A vinda do Messias, ou a volta de Yeshua, revelado pelo capítulo 26 de Levítico. Então, nós vamos ver que o que nós vamos ler agora, vocês vão ver que o capítulo de Levítico, para você entender o 26, eu percebi somente hoje, 23 anos estudando, percebi somente hoje, que ele é um capítulo parentético. O que é parentético? Que há parênteses. Então ele começa a falar uma coisa, é que nem Apocalipse. Apocalipse, você começa o capítulo 1º, 2º, 3º e 4º, falando das igrejas. Depois ele pula para o trono da graça, não tem nada a ver. Depois que ele acaba o trono da graça, ele parte para os selos, depois das trombetas, depois ele volta a falar de Satanás, da besta, do falso profeta. Quer dizer, ele não dá uma continuidade. Então o capítulo 26, você não pode ler na reta, direto, ele para. Então tem coisas no capítulo 26 que já se cumpriu, tem coisas que estão se cumprindo, e a maioria do capítulo 26 irá se cumprir. Mas como pode ser escrito há 3.800 anos atrás? Sim, a maioria dos versículos de Levítico 26 ainda não se cumpriu. Vamos ver. Olha lá comigo. Vamos lá. Bem rapidinho. Este capítulo é um capítulo messiânico. Não é? Ele é messiânico. Por quê? Está ligado à volta de Yeshua. Irmãos, olha para mim aqui que eu já estou encerrando. Olha aqui. Os crentes precisam aprender uma coisa. A maior graça é ter sido lavado e nascido de novo pelos poderes do sangue de Yeshua. Essa é isso, mas não é tudo. A segunda maior graça é a Torá. A segunda, por que você nasceu de novo? Para fazer o que quer? Para comer o que quer? Para ir onde quer? Para ir para o céu? Não. Você nasceu de novo para cumprir a Torá. Porque a Torá, ela sem o Espírito, ela é seca, ela mata. Ela é dura, ninguém aguenta. Mas se você tem o Espírito, aí sim, você entende, Deus te revela, não é? E Ele quer preservar o seu estado de graça. O Rabino Shula dá um exemplo muito interessante, fala que a graça é um antibiótico. Você está com uma dor de garganta, uma amigdalite, você toma um antibiótico, não é? E aí sara. Mas depois que você sarou,
Você não precisa ficar da graça todo dia. Você tem que permanecer são. E para permanecer são é a Torá. Você não vai comer gelado, você não vai fazer isso, você não vai falar demais, você não vai gritar porque vai irritar a sua garganta. Quer dizer, então, vem as leis. As leis é para quê? Para preservar o estado de graça. Aí vem a igreja cristã e fala, não, estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, estou debaixo da lei, e joga a lei fora. Entende os versículos fora de contexto. Não é? Então, a graça e a lei não tem como arrancar, não tem como separar. E se tem gente pregando só a graça, está errado. E ele vai errar, e ele vai cair, e ele vai se comprometer, e ele vai se vai se perder. Vai se perder. Ah, mas estou debaixo da graça? Não, pelo fato de você estar na graça agora que você tem que prestar atenção. Então, vamos lá. Quem não tem a graça, não respeita a lei, concorda? Eu vou adorar a imagem, eu vou adorar crucifixo, eu vou adorar amuletos. O judeu também tem esse problema. Ele faz da mesa usar, muitas vezes, um amuleto, né? De pôr a mão ali e beijar para dar sorte. Quer dizer, a parte da cabala, quantas coisas tem que é fora da Bíblia, não é verdade? Então, se você vai ver o verso 1, fala, não vai ter ídolos. Então, essa é uma lei que foi do passado, é do presente e é do futuro. Está certo? Israel tinha ídolos, tinha um bezerro de ouro. Aí no Sinai, Deus fala, não fará nunca mais nenhuma imagem que há debaixo da terra e do céu. Você não fará representação e nem prestará culto. É não fará e não prestar culto. Ah, mas eu não adoro, mas você fez. Então você erra do mesmo jeito, né? Então isso aqui, irmãos, Israel tem idolatria, sim. Judeus que são seculares, não é? São místicos, estão cheios de idolatria, cheios de símbolos, cheios de coisas, não é? De objetos, não é? Não é verdade? Aquela própria mãozinha, a Ramsa, é um símbolo, não é? Aquilo é um símbolo, mais idólatra do que um símbolo de uma estrela de Davi, né? De uma menorá, melhor dizendo. Então, guardareis os meus sábados. Isso foi, é e será. E o sábado fala do corpo, da alma e do espírito. É uma integração total, por isso que eu falei que quem entende o Shabat, a revelação do Shabat, ou melhor, quem não entende as revelações do Shabat, não merece as bênçãos do Shabat, não é? Mas então o Shabat ele é completo, ele pega espírito, alma e corpo, ele envolve toda a sua vida em revelação e atitudes e predisposição em andar nos caminhos de Deus. Se você andar nos meus ruquim e guardar os minhas mitzvot, então o que vai acontecer? Vai acontecer as bênçãos. Chuvas, fartura, debulha até a vindima e a vindima até a semeadura. Habitareis seguros na terra de Israel. Isso está acontecendo? Isso por acaso aconteceu algum dia depois que o povo hebreu saiu do Egito? Me mostra, na história de Israel, se plantou e foi dando a colheita, foi dando a colheita, foi dando a colheita, colheu, semeou direto, não houve intervalo. Isso aconteceu? Israel está habitando seguro na sua terra? Ou explodiu ontem um homem-bomba lá em Jerusalém? Está seguro? Então esse versículo não se cumpriu. Esse não se cumpriu. Ah, mas o deserto dá flores, dá frutos. Sim, mas não está emendando a vindima com a colheita, com a semeadura. Você tem que arar a terra, semear, esperar, podar, colher, torrar. A Bíblia fala que vai direto. Gente, aqui está falando da era milenar. Israel está seguro na sua terra? Tá? Baixa as armas para você ver o que vai acontecer com Israel. Que a Golda Meir falava, se os árabes baixarem as armas, teremos paz. Mas se Israel baixar suas armas, deixaremos de existir. E não é verdade que essa mulher, a primeira ministra de Israel, falou? Primeira ministra mulher, não é? Então, dareis à terra paz na terra, farei desaparecer os animais nocivos pela terra não passará espada. Isso é verdade? Isso aconteceu com Israel? Israel pode baixar a espada? Isso nunca aconteceu! Desde que o povo saiu do Egito, Israel está lutando para chegar em Canaã, 40 anos no deserto, 40 anos nos amalequitas, 40 anos nos cananeus, filisteus. Não para. Israel não descansou em 4.000 anos, porque se baixar as armas, deixa de existir. Já dizia o rei Davi, querem nos riscar do mapa. Não é a frase que é mais falada hoje no mundo, anti-Israel? Está certo? Vamos lá. Por acaso você pode passar a mão no leão lá em Israel? Na boca dele, fazer carinho? Você vai ficar sem a mão. Então,
o que acontece? Animais nocivos, ferozes, você pode, isso existe aqui no Brasil? Você vai no zoológico e dá um abraço na onça? Não existe. Isso vai existir no milênio, que o leopardo vai andar junto com a ovelhinha. Mas esse tempo não chegou. Então isso é messiânico. Isso nunca se cumpriu em Israel. Vamos ver outro versículo. Perseguireis vossos inimigos, 5 israelitas perseguirão 100, ou seja, 1 por 20. Hoje está nessa proporção? Um israelense derruba 20? Hoje o exército tem que estar em peso. Hoje, se não fossem os antimísseis, Israel deixa de existir. Então aí está sempre em guerra. Então esse versículo também 7 não aconteceu. Firmarei o meu pacto. Aconteceu, acontece e acontecerá. Concorda comigo? Aconteceu no Sinai, firmou o pacto, a aliança com o povo hebreu. Essa aliança permanece hoje? Permanece. E vai permanecer no milênio? Vai. Então esse tem início, meio e fim, tá? Esse aqui, você viu como é que a coisa é parentética, como é que você tem que ler pensando, não é? Muito bom. Versículo 10, substituirá a colheita velha pela colheita nova, e vai trazer o fruto do Espírito. Não, isso na verdade não aconteceu também. Não é? Ele está repetindo o versículo que ele falou, vai emendar a vidima com a semeadura. Vai ter uma colheita nova, e será sempre nova. Isso não existiu, porque a colheita fica velha. Se você colher o arroz hoje, você vai ficar velho. Feijão velho não se come, está certo? Feijão tem que ser novo. Né? Feijão tem que ser novo. Então, não pode ficar velho. Para não ficar velho, você tem que ter uma safra atrás da outra. Comeu aquele, amanhã você compra outro. Outra safra. E assim vai. Né? Não aconteceu. Outro versículo. Porém, meu tabernáculo no meio de vós. O que é isso? Ele fez isso no deserto? Fez. Mas está até hoje? Não. Então, esse aqui só pode ser o templo reconstruído. O terceiro templo de Salomão, que vai ser reconstruído. Sereis o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Isso diz o profeta Ezequiel, Zacarias 13, Ezequiel 37, fala a mesma frase. Vai chegar o tempo que vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Porque hoje não é. Hoje 70% de Israel, ou um pouquinho menos, são seculares. E dessa parte, desse contingente de seculares, grande parte são ateus. Sabia? Israel tem um grande número de ateus. Então a gente tem essa mania de ficar essa Israel-latria, você tem que ver Israel com os olhos bíblicos. Eu amo Israel, gosto, vou lá esse ano, se Deus quiser, mas eu vejo Israel, só 13% são religiosos, que crêem na Torá, os seculares mais ou menos, e os outros não creem nem em Deus, são budistas, são shintoístas, né? O que tem judeu espírita, né? Tem judeu macumbeiro, tem, né? Tem judeu idólatra, que tem uma imagem de santo, então estão fora do caminho, né? Vamos lá. Versículo 12, andarei no meio de vós, isso é Yeshua reinando. O templo agora é fixo, é o templo de Salomão, antigamente era o tabernáculo que andava no deserto. Aí Deus estava no meio deles, mas depois passou, então isso vai voltar. E a partir do versículo 13, vai haver o seguinte, ele fala assim, mas se vocês não obedecerem, aí foi algumas bênçãos, né? Lá em Levítico 28 repete essas bênçãos. Se vocês não obedecerem, aí o que vai acontecer? Olha, eu dividi em 4 fases essa desobediência. Primeira fase, segunda, terceira e quarta. Só piorando. As maldições vão piorar, não é? E aí o que acontece? Eu creio, ele fala que os judeus serão perseguidos e castigados 7 vezes mais, versículo 21 a 25. Eu creio que a desobediência de Israel provocou a Inquisição, o Holocausto, né? E está provocando. Ainda não acabou essas maldições contra Israel. O mundo é contra Israel, não é? Pela minha perspectiva, somente pelo crescimento do judaísmo messiânico em Israel e imigração desses judeus messiânicos será possível o retorno do Messias. Pronto. Eu sei que essa frase vai dar muito o que falar, principalmente dos judeus. Mas eu creio que um Israel incrédulo, um Israel ateu, não trará a volta do Messias. Porque eu não vejo isso na palavra de Deus. Eu não vejo. Está entendendo?
que eu vejo? E todo Israel será salvo. Não fui eu que falei, é a Bíblia que fala, Romanos 11, 26. Para todo Israel ser salvo, é salvo em quem? Em Maomé? É salvo em Buda? Nem salvo em Yeshua. E hoje os judeus, 98% ou 99%, não creem em Yeshua. Mas vai crer. Porque a Bíblia falou que será salvo. Então o que eu vejo? Eu vejo um pedal de bicicleta, um baixa, o outro sobe. Enquanto Israel está ficando cada dia mais ateu, os messianos estão crescendo. Imagina o Negev. Dizem que cabe 1 milhão de pessoas ainda, que lá está desabitado. Dizem que são os anusim, que são os marranos portugueses, espanhóis. Não sei. Obadias fala, aquele que estava em Sefarad voltará para o Negev. Imagina 1 milhão da gente lá, quando aquele projeto meu de montar uma casa de intercessão no Negev, né, para cumprir essa profecia e levar vocês, os nossos filhos, para aprender hebraico nas férias e ter uma casa nossa lá no Negev, é um projeto que eu tenho, um sonho que eu tenho há muitos anos. Porque eu creio nessa profecia. Imagina 1 milhão de judeus messiânicos em Israel. Opa! Aí agora já começa a balança, não é? E aí nós vamos ter representante no parlamento, e aí nós vamos votar, nós vamos andar com a Bíblia na mão. Tá certo? Mas em Yeshua, porque hoje 13% tem a Torá e não dá para controlar o país. Estão entendendo? Quem está entendendo? Aí, eu não vou dar detalhe disso não, mas do 25 a 32, as maldições continuam em 4 etapas, ou seja, Deus vai dando as maldições a conta gota. Ó, vou te dar um pouquinho de desgraça, tá bom? Vai obedecer? Não, então eu vou aumentar a desgraça. Vai obedecer? Não, então eu vou aumentar a desgraça. Vai obedecer? Não, então eu vou aumentar. É isso que você vai ver em Levítico 26. Então nós estamos vivendo um momento agora, do verso 33, já aconteceu, olha, porque Israel não obedeceu ao Senhor, o que ele falou no Levítico 26? Espalhar-vos-ei por entre as nações, desembaiando a espada, vos perseguirei. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades tornarão em deserto. Foi ou não foi? Quando pegaram Israel em 1922, a Inglaterra tomou o Estado ali, o Estado inglês, o governo inglês, britânico, Israel estava cheio de malária. Israel tem 2000 anos depois da Yeshua, só por domínios de outros povos e a desolação. Não é? Eu visitei Israel pela primeira vez em 1993. De lá para cá, você não acredita que os meus olhos viram da transformação de Israel. Imagina em 1920. Em 1948, quando os primeiros colonos judeus começaram a habitar em Jerusalém, começaram a reconstruir a cidade, estava assolada. Então, espalhou entre as nações, espalhou entre a vossa cidade, se tornarão um deserto. Israel estava cheio de malária, a Galileia era um infestado de malária. E começou todo um trabalho de restauração. Estão entendendo? Agora, por que eles foram espalhados? Porque desobedeceram. Agora, pensa o contrário. Se eles obedecerem, se eles voltarem para a Torá, o que acontece? Deus os traz de volta. É o que está acontecendo. Então, nós, judeus messiânicos, temos um grande papel na volta de Yeshua, porque nós somos os benjamitas, os benjamim, né? Aquele que vai ser calção, aquele que vai ser a ponte, aquele que vai ser o veículo para a conversão do judeu. Porque quando o judeu entra aqui, ele não vai ver uma cruz, ele não vai ver algo romano, ele não vai ver eu aqui de batina ou de colarinho clérigo romano. Ele vai ver eu de talite, de quipá, vai ver a Torá. Então, esta restauração faz parte também. Não que ela seja mais importante que a palavra, são ritos, mas que mantém a tradição. Por isso que eu tenho que deixar. Aquele que não é judeu, vem a essa casa, ele tem a liberdade de saber que não está numa igreja evangélica. Eu tenho que deixar isso claro, porque senão eu sou altamente judaizante. Mas aqui não é judaizante, porque somos judeus, tem judeus nessa casa, então fazemos a tradição de nossos pais, e nós estamos estudando a Torá e vendo a revelação do Mashiach, e Yeshua disse que errais porque não conheceis as Escrituras, e conhecendo as Escrituras, se você soubesse as Escrituras, a Torá, vocês iam ver que ela fala de mim. Olha aqui falando. Fala ou não está falando? Olha lá. Novamente, Deus requer arrependimento ao povo hebreu no versículo 41. Aí o povo hebreu não obedece. Então o que acontece? Ele vai continuar. Mas ele continua a maldição, mas com amor. É como um pai repreende o filho. Repreende, mas o pai ama o filho.
É o que Deus tem feito com Israel. Olha lá, mesmo na terra de seus inimigos, no Brasil, Alemanha, eu não os rejeitarei, nem os abandonarei, por amor deles, eu me lembrarei da minha aliança. Amém? Então, Deus está no absoluto controle de todas as coisas. Então, vamos tentar colocar isso num gráfico. Mas antes, porém, eu quero mostrar para vocês 5 pontos importantes. Para você situar no capítulo 26. Nós estamos caminhando para o Tikkun Olam, a redenção universal do mundo, o julgamento universal do mundo. Tá certo? Ok? Muito bem. Segundo, é tempo de julgamento. E esse julgamento começa pela casa de Deus. Tá certo, meus irmãos? Vai ter muita igreja fechando aí. Ué, Rabi, você está amaldiçoando? Não, estou só falando a palavra. Estou só lendo. O julgamento começa pela casa do Senhor. Esses crentes fazendo o que quer, fazendo um show aí de tudo quanto é jeito. Irmãos, vai ter um preço. Agora estava ali atendendo uma pessoa, ele me falou, o pastor falou isso. Mas isso não pode. Falou que pode fazer sexo, que é normal. Mas não é normal. Então, essa igreja vai pagar. Essa igreja já está fora. E assim vai. Igreja apoiando todo o secularismo do mundo, não é verdade? Não vou dar detalhe aqui, porque você já conhece, não é? As igrejas evangélicas com sede em Brasília já coordenam o ecumenismo, onde tudo se pode, onde os direitos humanos valem mais do que a palavra, e assim vai. É direito ser direito, mas o direito tem limite. Deus fala, não inverta as ordens naturais das coisas, não inverta. E tem gente invertendo aí, e a sociedade aceita. Irmãos, para falar a verdade, casamento está acabando, vocês não estão notando, não? Casamento já acabou na Europa há uma década. Quase não existe casamento na Europa, todo mundo mora junto. E mora com quem quer, aonde quer. Depois eu termino, moro com outro. Vou ter um filho aqui, um filho acolá. E os casais são assim. E o Brasil não está entrando na mesma linha? O que você acha do governo anterior com essas cartilhas sexuais para meninos de 7, 10 anos aí, ensinando a liberdade sexual? Menino com menino, menina com menina, e vai por aí afora. Irmãos, nós estamos vivendo uma realidade que precisa ser interrompida. Então é tempo de julgamento, sim. É tempo de julgamento tanto para Israel como para as nações. Tem gente que acha que Israel está livre. Não! Se você ler Levítico 26, Israel está frito se não se arrepender. E Deus não vai, eu amo você, mas vou te corrigir. É o que Deus tem feito. Tem que entender que não é abandono. A igreja evangélica acha que porque Deus rejeitou Israel. Não, Deus não rejeitou Israel. Mas Deus vai corrigir Israel. Porque o Messias vai reinar de lá. E vai preparar lá. A restauração da igreja de Israel anda em paralelo e juntas. Está entendendo? Enquanto a igreja vai restaurando aqui, Israel vai restaurando lá. Estão entendendo? Quem está entendendo? Então, não adianta esperar a restauração de Israel para Yeshua voltar. Nós temos que fazer as duas coisas para ela. Ide, pregar o evangelho em todo o mundo. Não está assim em Romanos 11? Mas no mesmo Romanos 11 fala, mas de Israel será salvo. Não é? Então, nós temos que trabalhar com a salvação de Israel também. Muito bem. A aproximação das nações com Israel fará com que essas recebam as bênçãos prometidas. Por exemplo, o Brasil ficou 13 anos... 13 anos nada. Desde 1948, o Brasil, depois de Graça Aranha, o Brasil é contra Israel. Agora, pela primeira vez, desde 48, 70 anos depois, o Brasil dá a mão a Israel. Mais ou menos, né? Pelo menos está com intenção de dar, mas tem que dar para valer mesmo, ou vai ou racha. Né? Então, ok, sabemos que tem a diplomacia, tem aspectos políticos, econômicos, de balanço de pagamento, sabemos isso tudo. Se o Brasil põe lá a embaixada de Israel, os árabes deixam de comprar os frangos brasileiros. Não é? Então, vamos ter milhões de desempregados do setor de proteína, principalmente a carne. Então, eu sei que tem que ter diplomacia, eu sei que tem, mas eu sei também que tem que tomar uma decisão. Está certo? Tem que tomar uma decisão. E aí, o que vai acontecer? O Brasil, por exemplo, que esteve afastado há 70 anos de Israel, quando ele se liga a Israel agora, ele recebe as bênçãos de Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoares. Então, o Brasil já está, parece que não, mas nós já estamos entrando nas bênçãos. Amém. Só de um presidente
reconhecer o Estado de Israel já é muito bom, porque o anterior não reconhecia e queria a extinção de Israel do mapa. O nosso governo anterior financiava partidos terroristas, tá certo? Então, era na contramão. Quem está entendendo? Vai ter bênção, calma, está difícil, mas é uma luta. Nós estamos entrando nessa bênção. E Israel, quando vê as nações voltando para ele, Israel vai assumir o papel fundamental para o Tikkun Olam, porque hoje Israel está vendo com o olho do turismo. Aí Israel espalha a cruz para atrair os católicos, espalha óleo da unção para atrair os crentes, né, e outras coisas. Então, os lugares santos. Então, na verdade, Israel precisa ver que precisa do turismo, mas ele vai ver, as nações me visitam porque elas querem o Tikkun Olam, elas querem a vinda do Mashiach, eles sabem que o Mashiach vai reinar do templo e as nações subirão de ano a ano a Israel. Entendeu? Israel precisa acreditar mais nisso. Hoje Israel acredita, trata os cristãos muito bem, mas com muito interesse também. É natural, eu não sou contra isso. Eu até peço, vá fazer turismo em Israel, você tem que abençoá-los com dinheiro. Você está gastando lá, você está abençoando Israel. Mas eu não quero só a bênção, esse tipo de bênção. Eu quero que Israel também desconfie que ele nasceu para ser luz para as nações. E que de lá será o reino milenar. Então vamos lá. É iminente a vinda de Yeshua e seu reino. Israel tem que saber isso. Alguns judeus religiosos sabem disso. Lembra aquele Rabino Kaduri que escreveu o nome do Mashiach? Aí tem aquelas correntes que falam, não, o velho estava caducando. Eu acredito que ele escreveu, porque o Mashiach está se revelando em cada coração de cada judeu piedoso. Se ele tem um coração honesto e sincero, o próprio Mashiach, como revelou a Benjamim, como revelou a José, está se revelando também aos judeus. E Rabino Shula afirma isso, ele conhece vários judeus ortodoxos que creem em Yeshua. E isso está aumentando. E isso é o papel de Israel para a volta eminente de Yeshua. Bom, agora para encerrar, eu vou fazer um gráfico e você vai prestar atenção nesse gráfico. Esse gráfico nunca foi feito. Quem não fez um bom ginásio, não vai lembrar. Para a verdade, ninguém vai lembrar. Só aquele que fez engenharia vai lembrar. Alguém já viu falar em curva normal? Curva normal é uma curva assim, ó, parece uma montanha. Né? Também chamada curva de Gauss, que foi Gauss que descobriu essa equação. Eu vou fazer uma curva de Gauss invertida, de cabeça para baixo. Foi a visão que me apareceu hoje de manhã. Eu vi a curva de Gauss de manhã, de cabeça para baixo. Eu falei, que isso? Que isso? O que tem a ver com Levítico 26? Então vamos lá, devagarzinho. Primeiro, vamos fazer um eixo vertical do gráfico, né? Ok? Depois, vamos fazer as ordenadas e a abscissa, vamos fazer um eixo horizontal. Tá bom? Então, vai aparecer aqui uma função, uma equação, uma revelação, tá certo? Toda equação é uma revelação, não é? No mundo da matemática. E agora vai ser uma revelação no mundo espiritual, através de um gráfico. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer a curva de Gauss. Eu fiz a mão livre, por isso que ela está feia assim, mas ela tinha que ser bonitinha, sem tremer, né? Tá certo? Essa é uma curva normal invertida, é a curva de Gauss invertida. E o que eu quero te ensinar com isso? Nós vamos colocar do lado de cá, maldição e bênçãos, as nações. E aqui nós vamos colocar no eixo da inflexão, ou seja, a mudança só ocorre com Israel. Principalmente a igreja. A hora que a igreja conhece Israel, sai de Roma e conhece o papel de Israel, a coisa começa a mudar. Tá certo? E esse deveria ser o papel do judaísmo messiânico, que infelizmente também não está sendo. Eles estão querendo o judaísmo, mas não estão querendo a revelação do judaísmo, ou da palavra de Deus, melhor dizendo. Então, o que acontece? Olha o que vai acontecer. Essa nação aqui era o Brasil, estava longe de Israel, então está mais em maldição, sem lei. É ou não é? Deserto,
pragas. É só ler, eu não li não. Você quer que eu leia as pragas? Eu não gosto de falar muito em praga, mas eu vou falar. Você vai ter a tísica, você vai ter peste, você vai ter, lá não está escrito dengue, eu vou colocar dengue, chikungunya, eu vou colocando, isso aí é peste, isso é peste, tá certo? Então, nós estamos assolados, não chove, a nossa lavoura não dá, não é assim que está acontecendo no norte, seca, pobreza, miséria, doença. Quer ver o Haiti? Cadê o Haiti? Sumiu. Gente, isso é castigo, isso é maldição. Não estou falando que o Haiti é maldito, mas as coisas, né, não é que Deus manda, mas o próprio homem, pelo pecado, gera essas maldições, que está escrito. Não é? Então, o Brasil, quando estava aqui, ele estava longe de Israel, então estava nas maldições, vivendo sem lei. Então, o povo perece, porque não me conhece. Não é verdade? Agora, vamos imaginar, o Brasil dá um pulinho mais para cá. O que está acontecendo? Ele começou a aproximar de Israel. Mais um pouquinho, ele está aproximando de Israel. Mais um pouquinho, ele está aproximando de Israel. Você pode pôr todas as nações, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, tudo vai cair nesse gráfico. Ele vai aproximando de Israel. Olha lá, ó. Chegou em Israel. Opa, se ele chegar em Israel, o que é? A volta de Yeshua. Porque imagina todo mundo concentrando em Israel e orando pela salvação de Israel, preparando. E o judeu? O judeu primeiro a ser abençoado, porque deles são as promessas, deles são as alianças, deles são os patriarcas, deles são o mundo vindouro. Não é? E aí o que vai acontecer? Do lado de cá, Yeshua vai voltar, as nações voltarão para Israel, e aí o que vai acontecer? Daqui para cá eu vou chamar de bênçãos na lei. Para falar a verdade, Israel e o mundo restaurado é o milênio. Olha aqui, isso é o milênio. Então, esse pedaço aqui vai durar 1000 anos. Ó. Agora, olha que revelação interessante que eu estou tendo. Estou tendo, ainda não terminei. É que o milênio, eu achava que era assim, pum, milênio. Não, o milênio é um processo também. Assim como foi um processo de aproximação de Israel, vai ser um processo até Yeshua entregar o reino dele ao Pai. Isso é bíblico. Quando ele fala em Apocalipse, eis que vos devolvo, Pai, o teu reino. E aí haverá novos céus e nova terra, aí haverá o juízo final. Aí haverá a segunda morte para os que vão enfrentar o juízo final. Mas nós, os vivos, né, na volta do Senhor, seremos arrebatados aqui. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós entraremos no milênio assim. Tá certo? E aí o que vai acontecer? O milênio, na minha opinião, também é um processo. A gente vê isso, que as nações irão de ano a ano a Jerusalém adorar o grande rei. E o que ela traz de volta? Me diga. Me diga. Decepção? Vão trazer o quê? Bênção. Vão trazer a palavra de Sião, sairá a lei, e de Jerusalém, a palavra de Deus. Então, o mundo, à medida que o milênio já está no milênio, a regra do milênio já existe, mas agora eu creio que haverá um crescimento, porque o Mashiach estará reinando, e a Bíblia fala que nós aprenderemos com ele. Nós o adoraremos, as nações irão para adorá-lo. Então, se você vai para adorá-lo, você volta para casa como? Melhor. Então, a alma melhora, não é uma coisa estática. Agora eu estou no milênio, que graça não tem. Eu não adoeço, não tem pecado, não tem barata para assustar as mulheres, não tem... Está certo, as pragas foram tiradas. Ok, mas não quer dizer que o seu livre-arbítrio, a sua mente, você está adorador, porque Apocalipse fala que no final do milênio, Satanás será solto para pegar aqueles que não acreditaram no reino de Yeshua. Haverá aqueles que nascerão no milênio e que não crerão em Yeshua. E para isso Satanás é solto. Depois de 1000 anos, o dragão será preso, mas depois será lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre. Ainda não foi. Vai ser depois de 1000 anos. Então nós temos que entender essa escatologia bíblica de uma maneira bem ampla, para você se situar onde é que você está. Bom, esse é o gráfico, Levítico 26, não é? E eu quero abençoar vocês com esse gráfico. É claro que isso é questionável, eu não estou falando uma doutrina nova, mas é uma revelação, sem dúvida que é. Não é? E aí, eu encerro dizendo,
Vamos ficar de pé. Deus pode mudar os seus planos. Se Israel se arrepender e voltar a cumprir seus mandamentos, estatuto e ordenança. Quer que eu fale a verdade? Vou falar. Tomara que Israel se arrependa amanhã. Porque vai evitar, depois você lê Levítico 26, as 4 etapas de maldição. Pode ser evitado. Ele fez isso com Nínive, com o profeta Jonas. Ele mudou a ordem. Porque o rei creu na desgraça e pôs o povo para se arrepender e jejuar, e Deus mudou. Eles não eram crentes, não eram hebreus. Então, se Israel se arrepender, então ore para Israel se arrepender. Porque se Israel arrepende, ele vai evitar essas maldições todas e podemos abreviar os nossos dias. E Yeshua falou isso, que os nossos dias poderão ser abreviados. Porque se não for, ninguém será salvo, todo mundo vai perecer. Gente, já está acontecendo. Nosso crescimento cristão está diminuindo, na minha opinião, dos verdadeiros. Agora, o crentex, que parece crente, mas não é, está aumentando. Está aumentando o número de religiosos, mas daquele seguidor, vocês já viram crente por aí que dá cheque sem fundo, que mente, que trai, que casa, que faz sexo quando quer, que bebe, que fuma, que faz os capetas, sei lá o quê. Mas esse é crente mesmo? Claro que não. Ele é um religioso. Ele tem uma carteirinha de crente. Está certo? Então, meu irmão, hoje o vencedor é o que eu quero encerrar. É o vencedor de Apocalipse, aquele que vencer. Este sim venceu o anticristo, venceu o sistema do mundo, venceu, a sua fé venceu, venceu a enfermidade, venceu a contaminação comum. Foi um sujeito honesto, sincero, coração transparente, quebrantado, que vai ao altar de Deus e diga: vai, Senhor, quebre, me quebre. Eu quero ser quebrado por ti, porque eu sei que as tuas mãos, de Jeremias 18, o Senhor é o oleiro que forma um novo vaso. Eu quero ser um vaso novo. Diga, eu quero ser um novo vaso. E você acha que você não tem coisa para quebrar? Quer que eu chame o Espírito Santo com o martelo para começar a quebrar? Que o Espírito Santo desça agora no seu coração e mostre as áreas da sua vida que você precisa restaurar, que você precisa... mas eu já sou crente, levantei a mão, aceitou Jesus. Sim, mas você tem que mudar esse coração duro seu. Você tem que tirar esse rancor, você tem que tirar essa mágoa, você tem que tirar a falta de perdão, você tem que tirar essa insegurança miserável, você tem que tirar esse complexo que amarrando a sua vida, você não prospera por causa de complexo, uma mudança, um escravo do pensamento errado, conceitos errados. Romanos 12, renoveis a vossa mente. A cada dia a mente tem que mudar e tirar as mentiras do mundo e colocar. Agora, se o governo era mentiroso, você estava mais envolvido com essa mentira e conivente com ela. Mas pelo menos esse aí que está aí, vamos abençoá-lo, para que ele não desista, para que ele prometa, execute o que ele prometeu. Deus pode mudar os planos. Segundo, será que os judeus messiânicos, sendo zelosos com a lei, está vendo? Com a Torá, vivendo como judeus crentes, não estariam cumprindo esse propósito e amenizando a situação crítica dos judeus religiosos, seculares, ateus e idólatras? Irmãos, é a lei da compensação que você tem que entender. Você move o coração de Deus pela lei da compensação. Qual é essa lei? Abraão falou com Deus: não destrua Sodoma e Gomorra. Se tiver 50 justos. Deus falou: eu topo. Aí ele viu que não tinha. Não destrua Sodoma e Gomorra, se tiver 40 justos. O que é isso? A lei da compensação, os justos pagando pelos pecadores. 40 justos ia salvar, e Deus falou: eu salvo, eu não destruo Sodoma e Gomorra, se eu achar 40 justos. E Abraão foi ficando apertado e caiu em 10. E ele ficou sem graça de fazer mais proposta para Deus e parou em 10. Daí que nasce os minianos, né? Tem que ter 10 na Assembleia, tem que ter 10 presentes, 10 justos. Se Sodoma e Gomorra foram destruídas, porque não havia lá 10 justos. Tinha 9, então destruiu. O que é isso? Deus tem um número de justos. E nós somos esses justos, justificados pelo sangue de Yeshua, que temos poder em nossa mão. Nosso poder não está em levar a bandeira verde e amarela para a rua. Isso é uma manifestação que pode fazer, você tem o direito de fazer. Eu não sou contra, mas ela não vai trazer. Eu prefiro que você, ao invés de você vestir de amarelo e verde, que você bata os joelhos no chão e fale: Pai,
perdoa, eu intercedo pelo presidente, eu intercedo pelos ministros, eu intercedo por esse tribunal. Mude, eu lanço uma palavra com uma espada de fogo, queime, desface, cancele, anule, mude, transforme. Quero ver. E dê exemplo. Viva o que você pregue, o que você prega. Isso é a lei da compensação. Por isso que eu falo que tem que aumentar o número de judeus messiânicos, porque cumpre o papel de Israel, você está entendendo? E aí, não estaria evidente, Romanos 11:30, que o papel da igreja gentílica é exercer misericórdia para com os judeus? Sim ou não? Sim. E ela se torna, e se ela se tornar a restaurar as raízes do primeiro século, o que vai acontecer? Yeshua volta. Então, é a igreja restaurando, Israel sendo também restaurado e voltando para a palavra e se arrependendo. Essa é a luz para as nações. Esse é o Tikkun Olam. Oremos pela restauração de Israel e da igreja. Avinu Malkeinu, Sheva Shamayim, obrigado por essa palavra, obrigado por essa revelação, obrigado por esse gráfico maluco aí, né? Mas que dá a entender que quando a gente se aproxima de Israel, as coisas mudam. Porque aproxima não é de um país, não é de um povo, é dos teus propósitos, é da tua lei, é da tua verdade, é do teu caminho. Portanto, que a igreja seja despertada desse sono nocivo, desse sono inconsequente e negligente, de não se preocupar com Israel, não se preocupar com as profecias, não se preocupar com o reino, mas estão olhando para os seus próprios reinos, seus próprios interesses. E haja também, Senhor, um despertar do movimento judaico-messiânico, que esse movimento pare de praticar somente ritos e entre na verdade que muda, que transforma, que faz, que gera, que chama à existência aquilo que não existe. Em nome de Yeshua, abençoe cada um que está aqui, abençoe cada visitante, abençoe essa transmissão, cada um que assistir esse vídeo, seja conectado com a força do teu poder, com a força da tua ressurreição, porque estamos vivos, ressurretos, na estatura, tentando alcançar a estatura do varão perfeito, é que fará toda a diferença neste mundo. Sejamos luz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, é a mitzvah que Yeshua nos deu e nós cumpriremos, hoje e sempre, e todo mundo diga, amém, aleluia. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.